Shalom, queridos irmãos, tudo bem? Aqui é o Marcos Paulo Góes, do Ministério Casa de Israel. E eu estou aqui na capital do Brasil, em Brasília, no Distrito Federal, aqui na Praça dos Três Poderes, para poder trazer aí, para emitir uma mensagem de conversão, de arrependimento e de juízo para a nação brasileira. Queridos, essa é a segunda cidade que eu estou percorrendo, e vocês sabem que Brasília, o centro de Brasília, a cidade de Brasília, dizem que a cidade, o mapa da cidade, as ruas, possui um desenho de avião, sabe? Tem a asa norte, a asa sul, mas não é avião. É em forma de pássaro, mas também não é um pássaro. É em formato da deusa Ísis, que era uma deusa em forma de pássaro. Juscelino Kubitschek, ele praticava o ocultismo e ele afirmava que ele era a reencarnação do faraó Akhenaton. Juscelino Kubitschek, maçom, ocultista, afirmava que era reencarnação desse faraó, do faraó Akhenaton. Então, tudo o que esse faraó realizou, ele tentou imitar. Akhenaton, ele foi um faraó que ele mudou a capital do Egito para o centro do país, né? Do território. E Juscelino Kubitschek também, sob a orientação do maligno, de demônios, sob a orientação dos demônios da maçonaria, ele mudou a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil. Ele fundou o Distrito Federal, Brasília. E sob a orientação de demônios, junto com o arquiteto Lúcio Costa, ele desenhou, ele construiu Brasília sob o desenho de uma ave que representa a deusa Ísis. E não somente isso, mas todos os monumentos de Brasília, desenhados por Oscar Niemeyer, foram também inspirados por monumentos do Antigo Egito. Olha só, irmãos, a maldição que um governante atraiu para a nossa nação. E Juscelino Kubitschek também, até a sua morte, ela foi muito semelhante à morte do faraó Akhenaton. Akhenaton, ele morreu num acidente de carroça. E Juscelino Kubitschek, como pelo menos diz a história, morreu num acidente de carro. Então percebam a maldição egípcia dos deuses do Egito, que foi atraído por um governante em nossa nação. E desde aquele tempo, é claro que no Brasil sempre houve corrupção, no Brasil sempre houve pecado, no Brasil sempre houve prostituição, isso é óbvio. Mas, desde aquele momento, desde esse tempo, o Brasil tem colhido catástrofe em cima de catástrofe na política. A nação brasileira nunca mais teve um governo honroso. A nação brasileira nunca mais teve um governo limpo. Foram governos em cima de governos movidos por corrupção, movidos por assassinatos, movidos por sede de poder. E tudo começou quando um governante
ele consagrou a nação brasileira a deuses estranhos, aos deuses do Egito. Então, queridos, para que a nação brasileira possa realmente encontrar, possa ser liberta por Jesus, nós como brasileiros precisamos nos arrepender. Porque eu estou aqui em Brasília, na sede do governo, e a política brasileira, ela é corrupta, porque ela tem colhido maldições em cima de maldições, por causa da consagração que foi feita nessa terra a deuses estranhos, a demônios. Então, queridos, eu estou nessa segunda cidade que Deus apontou para ir, para proclamar arrependimento. Se a nação brasileira não se arrepender e não abandonar o pecado, a idolatria, não abandonar a aliança com deuses estranhos, não abandonar a aliança com os deuses do Egito, não abandonar a aliança com deuses da sensualidade, da idolatria, da prostituição, da imoralidade, da corrupção, se a nação brasileira não romper a sua aliança com o Leviatã, a nação brasileira vai cair. E assim como eu proclamei, como eu tenho proclamado, a palavra que Deus me deu é o seguinte: o Brasil cairá. O Brasil será terra arrasada, limpa e aplainada como um construtor que limpa um terreno baldio para edificar uma casa. Seus moradores morderão a língua de tanta dor, e as nações da terra isolarão essa nação. Assim diz o Senhor: é hora de se voltarem ao Criador, de se arrependerem de suas iniquidades e crerem no Evangelho. Ó Brasil, ó denominada igreja, seus falsos profetas pagarão por seu comércio de almas, pois o Senhor, Adonai, é santo e justo, é Pai misericordioso que disciplina as nações. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro cairão, tremerão, serão terra arrasada se não houver arrependimento, conversão, abandono de pecado. Ó igreja, é hora de parar de adular os faraós dessa terra. É hora de parar de adular os deuses estranhos dessa nação. É hora de parar de ter políticos de estimação e se levantar como uma voz profética, como Joões Batistas, que proclamam arrependimento, que proclamam o reino de Deus nessa nação. É hora, Brasil. É hora dos governantes dessa nação se arrependerem e abandonarem todas as alianças com deuses da Cabala, com deuses do Egito, da maçonaria, de romperem a aliança com Bafomé. É hora de arrependimento. É hora de crerem no Evangelho. Ouve ao Brasil, é chegada a hora. Ouve ao Brasil, é hora de se arrepender. É hora de se converter ao Senhor. E eu estou aqui diante do Palácio do Planalto, que é a sede, é o escritório do Poder Executivo da nação, é o escritório do Presidente da República, que atualmente é o Jair Bolsonaro. E o Eterno Criador me ordenou a transmitir uma palavra, uma mensagem ao governo brasileiro e o senhor Bolsonaro.
E eu quero transmitir dizendo assim: assim diz o Senhor, presidente Bolsonaro, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, e não de falsos profetas, que adulam por interesses próprios. Ouça a voz de Deus, e não de líderes, e não de políticos, e não de falsos profetas, que só visam te adular, negociar interesses próprios. É chegada a hora de voltarmos ao Senhor, presidente. É hora de nos humilharmos e rasgarmos nosso coração diante de Deus. É hora, presidente, do Senhor romper com todas as alianças reprovadas por Deus e fazer uma aliança com o próprio Deus Criador, com Yeshua, com Jesus, o Salvador, o Messias. Caso contrário, senhor presidente, seu governo cairá. Caso contrário, seu governo cairá. Senhor presidente Jair Bolsonaro, se achegue a Deus, clame por socorro dele, porque é chegada a hora do juízo de Deus, e a nação brasileira precisa se arrepender e se converter ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. Eu quero também emitir uma mensagem me referindo ao Senado e ao Congresso Federal. Eu quero proclamar a vocês, aos congressistas, aos senadores, aos deputados federais, para que parem agora com as chicanas, com as negociatas, parem agora com as alianças com demônios, parem agora com vossas alianças com demônios, com Satanás. É hora de vos converterdes ao Senhor, com jejum, com pranto e com choro, com arrependimento, com abandono de toda corrupção, de todo jeitinho brasileiro, de todo engano, de toda manipulação. É chegada a hora, porque eis que o juízo de Deus cairá sobre vocês. Eis que o ardor do juízo de Deus, o fogo da justiça de Deus cairá sobre vocês. É chegada a hora de vos converterdes ao Senhor Jesus. É chegada a hora de abandonarem toda corrupção, todo engano, e realmente praticarem a verdade, a honestidade, a justiça. A desgraça, as chagas, a dor cairão sobre vocês. Vocês que controlam o dinheiro público, vocês que legislam supostamente em favor do povo. Se vocês não abandonarem a corrupção, esse jeitinho brasileiro, todo esse engano, o castigo, o juízo de Deus cairá sobre vocês. Ouçam o Senado, ouçam o Congresso Federal. Deus está dando uma possibilidade, uma oportunidade de se voltarem a Deus. Ei, bancada evangélica, parem agora de quererem usar o poder público em prol de interesses religiosos, em prol de interesses particulares, em prol de interesses de suas denominações, dos seus ministérios. Parem agora de quererem usar a política
para mostrar influência, para ganhar dinheiro. É chegada a hora do juízo. Convertei-vos ao Senhor, arrependei-vos de todo pecado. Eu estou aqui diante, ó, protesto de evangélicos em favor do Bolsonaro, em favor do governo, sabe? Queridos, a igreja brasileira, por muito tempo, tem se omitido. Pessoal, boa tarde. Tem se omitido na sua função, Deixa eu apresentar um patriota para vocês. na sua função profética Esse homem de anunciar arrependimento, se chama Jurandir. na sua função de confrontar o pecado e a iniquidade da nação. A igreja brasileira, a denominada igreja brasileira, tem se omitido na sua função profética de levar a nação ao arrependimento, de denunciar o pecado, sabe? Infelizmente a igreja brasileira também adotou políticos de estimação. E esses mesmos se acovardaram, esses mesmos se intimidaram em chegar no governo brasileiro, no senhor presidente, e dizer que ele está errado com as suas alianças. Ele está errado com a sua aliança com deuses estranhos, com a sua aliança com a maçonaria, com a sua aliança com deuses de outras nações. Sabe? A denominada igreja brasileira tem se omitido porque o presidente e o governo brasileiro, ele se esconde por trás de um rótulo de direita, de um rótulo de conservadorismo, mas ele mesmo está satisfazendo, está obedecendo a agenda da dialética hegeliana, do globalismo, da nova ordem mundial. Sabe, então, eu vejo aqui líderes evangélicos, crentes, protestando em favor do governo do presidente, mas poucos, quase ninguém, estão dispostos a obedecer realmente a palavra de Deus e declarar palavra de arrependimento. A igreja se omite em se colocar como uma companhia de Joões Batistas para proclamar arrependimento, para confrontar a corrupção, para confrontar o erro, para confrontar essas alianças. Sabe, queridos? Então, não é homem algum, não é político algum que vai salvar a nação. Não é a igreja que vai salvar a nação. É Yeshua, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E se nós, que nos declaramos igreja, não colocarmos os olhos da nação a Cristo, nós estamos sendo complacentes, participantes do pecado da nação. E nós, que se autodeclaramos igreja, nós vamos receber também o castigo e o juízo de Deus, a qual Deus já prometeu para essa nação, se essa nação não abandonar o erro, o engano, o pecado. Sabe, queridos, nós temos que parar de sermos, sabe, temos que parar de sermos peça de massa de manobra da dialética hegeliana. Temos que parar com essa coisa de direita e esquerda. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Temos que parar com isso. Isso é invenção da maçonaria. Isso é dialética hegeliana. É tese contra antitese. Para que haja síntese. Para que haja a solução fabricada, que é a nova ordem mundial. Nós temos que deixar de ser massa de manobra. Temos que deixar de ser peões desse jogo do maligno.
E temos que nos levantar para poder anunciar arrependimento. Eu vejo aí supostos profetas, sabe, que falam até de juízo, de castigo, mas acham que pregar arrependimento, não tem necessidade de pregar arrependimento. Para que pregar arrependimento? Para que ter arrependimento de pecados, né? Vamos ser políticos, vamos ajudar o presidente, né? Vamos lá motivá-lo. Queridos, nós não somos desse mundo, queridos. O reino de Deus não é dessa terra. É paz, justiça e alegria do Espírito. Não é governo, não é presidente, não é político, não é partido, nem ideologia. O reino de Deus está dentro de nós. E nós, que temos que ser discípulos de Cristo, nós temos que estar fora desse mundo. Os nossos anseios devem estar fora desse mundo. Os salvadores dos homens são homens. Os salvadores dessas pessoas são homens. Estão olhando para a terra, não olham para o céu, não olham para as coisas sublimes celestiais, não olham para imprimir, não se preocupam em imprimir, em marcar o caráter de Jesus nas pessoas. Eles acham que a solução do país está na política, está num partido, está num programa de governo, está numa ideologia política, está numa direita, conservadorismo, liberalismo. Estão cegos, precisam também se arrepender. Deus os abençoe. Faz a mudança que cada um de nós tem dentro do nosso coração e que motivou vocês a estarem aqui neste lugar.